Sejam bem-vindas e bem-vindos todos. Estão me ouvindo bem? Não? Ok. Porque a fala da apresentação para mim aqui estava assim, bastante picotada. Então, é um prazer estar aqui. Este curso é uma ação conjunta, como a Natália falou, de várias instâncias da UFRJ, né? Um grupo de pesquisa e extensão que Rejane e eu construímos, né, e coordenamos, mas que se compõe de muitos professores das várias etapas da educação básica e até do ensino superior. Nós somos todos ou professores de língua portuguesa, ou formadores de professores de língua portuguesa, ou ambas as coisas em algum momento de nossas vidas. Então, só para vocês saberem, né, qual é, enfim, a formação que nos trouxe até aqui. E, portanto, nesse grupo, o GRAF, cujo o logo está embaixo, aí, esse penúltimo logo, a gente tem um interesse muito especial em promover a aproximação entre os sujeitos diversos e os espaços diversos onde se ensina português e onde se aprende português, mas mais especificamente a escrita. O nosso objeto principal é a escrita. Então, nós fizemos 2 cursos de extensão, que agora estamos fazendo uma terceira iniciativa junto com outros desenhos, né? Mas basicamente a nossa contribuição aqui vem de um curso, duas versões de um curso feito para professores, enfim, da educação básica e do ensino superior, que tem como objeto de trabalho e atenção a formação de professores para o ensino da escrita e principalmente o próprio ensino da escrita, né? Nós vamos fazer uma aula em duas etapas. A primeira parte é um pouco mais assim ortodoxa, canônica, não é? Em que eu vou apresentar algumas bases conceituais. Na segunda parte é uma atividade, tem assim, um viés mais dinâmico, mais criativo, e a Rejane que vai conduzir. Nós temos também depois uma conversa com os estudantes cursistas sobre os memoriais, mas eu prefiro deixar isso para o fim, quando haverá outros informes, porque eu suponho que no fim a gente vai atingir uma quantidade maior de participantes. Tá? Então, Marcelo, deixa eu dar boa noite, então, antes de você começar. Então, quero dar meu boa noite a todos e a todas, dizer que é um imenso prazer começar essa jornada junto com vocês. Agradecer também os nossos colegas do GRAF que estão aqui, agradecer toda a equipe de organização, os nossos extensionistas, os nossos parceiros, e dizer que quando a gente realiza e efetivamente começa um curso, isso é obra de muito tempo de planejamento, de organização com datas, enfim. Então, vocês já começaram um movimento no chat muito bacana de se apresentar, porque dado o número de pessoas vai ser difícil fazer uma rodada de apresentação. Quero dizer que eu incentivo fortemente esse diálogo no chat para que a gente veja que lugares do Brasil nós estamos atingindo, quem são as pessoas, e isso é realmente muito bem-vindo. Então, só mais para dar essa palavra inicial e depois a gente conversa mais para frente, tá? Muito obrigada e espero que todos aproveitem. Gente, enquanto eu não falar, eu também vou desligar minha câmera para não ficar tão pesada a conexão, tá? Então, se vocês quiserem deixar desligada para não pesar a conexão, eu acho que é bom, que aí a nossa voz não vai ficar metálica. Mas depois, na participação, e quando a gente encerrar aqui de apresentar, vocês se sintam à vontade em ligar suas câmeras. É bem-vindo, inclusive. Obrigada. Ok, Rejane. Então, nós vamos tratar hoje de concepções de linguagem, né? Você pode, por favor, passar por o primeiro slide de conteúdo? Obrigado. Eu coloquei aqui alguns marcos históricos. O crédito está embaixo da nossa colega Cláudia Bockel, da Faculdade de Educação, professora de prática de ensino de inglês, do português e inglês, né? Tem uma formação em linguística, e que, a convite meu, uma vez deu uma aula no CESPED de especialização sobre a história da linguística. E eu extraí da aula dela algumas informações só para a gente situar
muito grosseiramente, né, na história dos estudos da linguagem. Então, assim, digamos que a gente tem um marco importante inicial na Índia, não é? Que são basicamente estudos de Panini com textos religiosos, não é? São os primeiros sinais que a gente tem de alguma tentativa de estudar a linguagem, não é? Isso está datado, né, estimativamente de 2.500 anos. A gente sabe que qualquer perspectiva histórica, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque a datação, né, é sempre sujeita a chuvas e trovoadas. Né? Vira e mexe, a gente se depara aí no jornal, na mídia, com alguma informação de que foi descoberto um novo fóssil e que, com isso, então, né, foram retificadas todas as idades aí de desenvolvimento da espécie humana e da sua civilização. A antiguidade greco-romana, então, tanto a civilização dos gregos quanto a dos romanos, aí eu botei alguns Aristóteles, Platão, Dionísio da Trácia. Quem estuda gramática vai ver Dionísio da Trácia, dado como uma espécie de marco inicial das nossas gramáticas. Né? Essa gente também se interessou muito pela linguagem. Aí já com uma marca, vamos dizer assim, que mistura dois traços que vão se manter mais ou menos até o Saussure, que está aí como último marco. Que dois traços são esses? Uma preocupação com o chamado bom uso, então é o uso dos bons autores, o uso correto, o uso culto, o uso elegante, o uso artístico, e com a racionalidade que poderia existir nesse uso. Então, na verdade, a gente não está falando da linguagem do jeito que se entende hoje, mas de um entendimento muito restrito de uma linguagem colocada como uma certa forma de usar a linguagem e a busca dessa racionalidade, que vai resultar, vocês vão ver, né, quem estuda, ou quem já estudou, enfim, isso, vocês vão ver que nos programas já dos jesuítas, por exemplo, de ensino, está lá figurando a gramática, a retórica. Isso tem a ver com esse tipo de enfoque da linguagem, assim, como é a melhor forma de usar, como é que eu uso de uma forma bonita, como é que eu uso de uma forma persuasiva e tal. A Idade Média, reforça isso com os escolásticos, não é? E no Renascimento mais ainda, né, com a retomada do grego e do latim clássico, né, como línguas de referência de cultura, são línguas de ciência, né, e os estudos normativos. Né. E já mais para frente, no século XIX, você vai ter uma coisa curiosa, porque com vamos dizer assim, a assunção da ciência, não é? A revolução, a chamada revolução científica, e a ciência vai ocupando esse lugar que hoje ela ocupa, né? Independentemente dos retrocessos, do negacionismo que anda pelo mundo, a ciência de fato se impõe como um conhecimento no mundo produtivo, no mundo acadêmico, né? Até no mundo prático, no dia a dia, mas isso é uma coisa recente. Então, esse movimento inicial, vamos dizer assim, esse passo grande que a ciência dá no século XIX, a linguística histórica, tudo abordagem evolucionista, mas você tem uma coisa curiosa também do entendimento da língua como um organismo, como se fosse quase que uma força da natureza, um ser, alguma coisa que tivesse uma vida própria. O grande corte vai ocorrer a partir da publicação da obra do Saussure, né? O Saussure, acho que muitos já devem saber disso, mas é legal dizer, até para ser justo com ele, coitado. O Saussure faleceu e dois ex-alunos, discípulos, seguidores, reuniram notas que eles próprios tinham tomado, notas do próprio Saussure, e publicaram, né, de maneira póstuma, uma obra que foi uma obra que mudou toda a visão da linguagem, que chama-se Curso de Linguística Geral. Então, na verdade, o Saussure tinha aquelas ideias, mas não teve oportunidade nem de ele próprio, né, dar a forma final, nem de, como acontece com os grandes pensadores e teóricos, de repensar, de revisar aquilo. Mas o fato é que o Saussure vai plantar, vamos dizer assim, pela primeira vez, uma série de ideias importantes para que se entenda principalmente a língua, a linguagem, como o seu aspecto social. Pode passar, por favor. Obrigado. Então, assim,
é uma rápida passagem para dizer, os estudos da linguagem estão sempre oscilando em esses aspectos da sua possível racionalidade, da limitação dos seus usos, das diferenças de uso a partir da linguística, principalmente. Para o dicionário, eu peguei um dicionário de referência, que é o do Antônio Weiss, né? A linguagem é qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais. Então, assim, ainda tem isso. A gente aqui, obviamente, vai fazer um recorte para falar da linguagem verbal. Mas a linguagem não é só verbal, tem linguagem sonora, tem linguagem gráfica, gestual, essa coisa toda. Então, assim, o dicionário também diz, eu não coloquei para não complicar muito, que a linguagem é a própria capacidade, a própria faculdade humana de produzir linguagem. Então, a linguagem não é só o produto, mas a própria capacidade humana. Há muitas discussões sobre o desenvolvimento da linguagem nas pessoas, na espécie humana, mas há um consenso razoavelmente tranquilo de que a espécie humana desenvolveu a linguagem ao longo da sua evolução e que isso foi fundamental para que a gente tivesse esta civilização, estas marcas histórico-culturais que a gente tem. Né? Imagina o que seria um mundo sem a linguagem humana, né? Não sem linguagem, porque a linguagem existe em outras espécies, né? Mas a linguagem humana, portanto, não é natural, né? Todo, inclusive, o aparelho físico usado para a gente produzir os sons articulados, ele é uma adaptação, né? de órgãos que não tinham aquela função originalmente, né? Quer dizer, não é originalmente para produzir sons articulados. Mas fica aí esse conceito bem amplo, né, que linguagem é qualquer meio sistemático de comunicar ideias. Pode, por favor, passar. Então, agora já entrando num recorte apresentado por autores que estão mais preocupados com a linguagem que se produz de maneira oral e de maneira escrita. Né? A linguagem verbal, porque a palavra em latim era verba, né? Para a palavra oral. O Luiz Carlos, muito interessante, está citado lá no fim, em que ele apresenta essa divisão, ou essas três classificações, três perspectivas de entender a linguagem. Uma primeira, assim, a linguagem é uma expressão do pensamento. Certo? Então, eu penso, e, portanto, eu penso com a própria linguagem, inclusive, né? Isso é um tema extremamente estudado, né? Em várias áreas, inclusive da área da psicologia, agora da neurociência, da neurolinguística, né? Exatamente como é que você constitui cognitivamente o seu pensamento, né? Uma evidência o quanto que uma pessoa consegue lembrar de coisas antes dela ter desenvolvido minimamente a sua linguagem, não é? E o quanto as coisas se conceituam a partir da nossa capacidade de usar a linguagem. Então, a linguagem seria uma forma, né? Seria o resultado da expressão do pensamento. A linguagem é também, segundo Travalha, um instrumento de comunicação. Então, assim, claro, eu me sirvo da linguagem para produzir comunicação. Isso é comunicação, isso é bem manjado, né? Em vários aparelhos, mas que quer dizer tornar comum. Então, assim, como é que eu torno uma coisa comum sem que o outro me entenda, não é? E como é que o outro vai me entender se eu não tiver um instrumento de entendimento, né? Então, esse instrumento de entendimento é a linguagem, né? Qualquer linguagem, são gestos, né? São eventualmente sons, né? E, obviamente, o mais usado e mais desenvolvido são as línguas. Né? E, finalmente, a linguagem forma um
de interação. Então, Professor Marcelo, está travando é uma bastante maneira a da sua gente, fala. enfim, Marcelo, é forma de interação. Diga. está travando bastante a tua fala. Mas eu não sei se, enfim, não sei, acho que não tem muito como Veja se melhorou responder. agora. Melhora, está melhor. Melhorou? Às vezes abrindo e fechando o microfone, né? Acha que precisa voltar alguma coisa aqui, não? Não, só estava dando umas picadas, picotada, mas está tranquilo. Então, a conclusão mais razoável, plausível, simples de se tirar dessas três enfoques é que, na verdade, a linguagem não é uma só dessas coisas, mas todas elas. Né? Para quem se interessa pelo ensino da língua portuguesa, a Magda Soares tem um texto bem antigo, mas muito, muito interessante sobre isso, mostrando como é que cada concepção dessas vai resultar em uma maneira de se ensinar, em uma concepção de ensino. Né? Nós não vamos tratar disso agora, mas vale a pena mencionar. Então, a linguagem é expressão de pensamento, a linguagem é instrumento de comunicação e a linguagem é uma forma de interação. Pode passar. A Eni Orlandi, não sei quantos de vocês, Orlandi, né, seria porque é italiana, né? É uma professora da Unicamp. O texto, depois eu mando, tá? A pessoa pergunta qual é o texto da Magda Soares, depois eu mando, a gente manda aí no chat, eu vou passar para o pessoal aí do grupo para a gente repassar, tá? A Erli Hollande é uma pessoa extremamente importante na área da análise do discurso. Ela tem vários livros muito interessantes sobre a análise do discurso e, portanto, ela vai entender a linguagem sob esse ponto de vista, não é? Então, ela diz o seguinte, que a linguagem pode ser concebida como trabalho que não tem um caráter nem arbitrário, nem natural, mas necessário, uma vez que, segundo ela, a linguagem e trabalho resultam da interação entre homens e realidade natural e social. Essa visão lembra um bocado a noção de trabalho também do Paulo Freire. Né? Paulo Freire vai falar, fala disso na Pedagogia do Oprimido, fala isso o tempo todo, essa ideia de que existe um trabalho que é, vamos dizer assim, resultante da sua própria condição de ser social, de participante, né, ele vai defender uma educação em que você tem que se colocar, não é, como responsável também pelas interações, não apenas como um receptador, um replicador de lições, não é? E, portanto, a Eni Orlandi também fala nessa direção, quer dizer, não é esse trabalho que a gente consagrou, né, com trabalho castigo, trabalho, né, obrigação, né, esse trabalho que vem, a palavra vem, né, do nome de um instrumento de arado, né, que é o tripalho, né, e assim, que é também um instrumento de tortura, né, mas assim, não é esse trabalho, não é trabalho nesse sentido, é trabalho positivo, é trabalho de construção social. Então, acho interessante que ela diga assim, não é arbitrário nem natural. Por que ela está falando isso? Porque aquelas concepções de linguagem anteriores, principalmente as que vão até o século XIX, elas vão muito numa direção de que a linguagem é meio que uma coisa dada, é uma coisa que brota, é uma coisa natural. E o Saussure, ao falar na arbitrariedade do signo, na verdade, ele não está negando o trabalho, não é? Mas ele, ao formular essa ideia de que o signo é arbitrário, fez com que muita gente levasse isso a um entendimento estreito, não é? Quer dizer, que não existiria motivação nenhuma, né, na constituição das línguas. Não é bem isso. Mas o mais importante aqui, para não complicar, é esse reforço da ideia de que a linguagem é o resultado da interação entre as pessoas, né, e a sua realidade natural e social. Pode passar. Bom, agora vamos a um outro colega também, Geraldi, também com sobrenome de origem italiana, né? João Vanderlei Geraldo, tem muitos livros importantes, podemos citar aqui o Portos de Passagem, né? O Texto na Sala de Aula,
e, enfim, é um autor muito lido, ele tem muita penetração junto a professores de educação básica. Acho que por ter uma linguagem que se preocupa em dialogar com esse público. Diz lá o Geraldo que focalizar a linguagem a partir do processo interlocutivo e, com este olhar, pensar o processo educacional exige instaurá-lo sobre a singularidade dos sujeitos em contínua constituição e sobre a precariedade da própria temporalidade que o específico do momento implica. Vai traduzir agora esse primeiro período, que é complexo, né? Dirigir como inspiração a disponibilidade para mudança, focalizar a interação verbal como lugar da produção da linguagem dos sujeitos, que neste processo se constitui pela linguagem significa admitir. Só um pouquinho antes dele dizer o que significa. Na verdade, o que ele está defendendo? A ideia da dinamicidade da linguagem, do tanto que ela é ligada a um determinado contexto, a uma situação de interlocução, o quanto que ela é constituidora dos sujeitos, que nós somos seres de linguagem. Né? Pode ir. O que significa admitir? Pode passar o próximo. Na verdade, que a língua, no sentido sociolinguístico do termo, não está pronta, dada como um sistema de que o sujeito se apropria para usá-lo segundo suas necessidades específicas no momento de interação, mas que o próprio processo interlocutivo na atividade da língua a cada vez a reconstrói. É muito difícil a gente superar um entendimento que se consagrou na tradição do ensino da língua portuguesa e que se espraiou pelo imaginário social, né, de que a língua é uma espécie de monolito independente, não é? Que está lá apesar da movimentação das pessoas. E, na verdade, a língua é resultante desta movimentação. A língua gosto de dizer isso, indomável. E a língua não para nunca de evoluir, de mudar de acordo com o uso que dela fazem os seus usuários. No entanto, ela também é um objeto que vive sob o controle social, como tantas outras coisas. Então, há disputas, né? Eu quero que você fale assim, eu acho esse jeito mais bonito, eu falo de um certo jeito no meu grupo para identificar quem é daquele grupo. Então, mas assim, não existe esse sistema imutável que está lá te esperando. O sistema é como aquele poema do Antônio Machado, né? Não existe o caminho se faz ao caminhar. A língua é mais ou menos isso. A língua se faz e se refaz ininterruptamente a partir de uma base razoavelmente estável, né? Ela vai se transformando. Então, assim, a língua me permite fazer várias formulações dentro do seu limite, né? Então, eu posso dizer, um menino foi à padaria comprar um doce na padaria, o menino foi comprar na padaria um doce, mas eu não posso ir padaria, um menino comprar foi doce. Aí isso não está dentro das possibilidades da língua portuguesa, né? Não seria gramatical, né? No sentido mais amplo. Mas, afora isso, eu vou alterando, eu vou mudando formas, eu vou mudando o léxico, né? Essa coisa toda. Então, alguém botou sintaxe inglesa, minha mãe faz aquela coisa do... O João Baldo Ribeiro escreveu um artigo no Globo hoje sensacional, como é que seria, né, se a gente usasse como a língua inglesa usa, né, essas construções em que a preposição aparece no fim, né? Por exemplo, na letra, uma das mais bonitas músicas dos Beatles, né, All the Lonely People, or do they all come from, né? Então, como é que seria isso, né? Todas as pessoas solitárias, de onde elas vêm de? Né? Não se fala isso em português, né? Mas, enfim, a língua está a todo momento mudando, né? Então, primeira coisa, para você aceitar essa perspectiva da língua como interação, da linguagem como interação, é que a língua não é uma coisa dada, imutável, que está ali, pega e usa. Tá bom? Pode passar. Bom, que os sujeitos, segundo o pressuposto, né, do Geraldo, que os sujeitos se constituem como tais à medida que interagem com os outros. Sua consciência e seu conhecimento de mundo resultam como produto deste mesmo processo.
Então, assim, ao mesmo tempo que eu me constituo, né, eu constituo o meu mundo com a linguagem. Então, a linguagem é esse elemento básico para que exista o sujeito e sua interação. Então, nesse sentido, o sujeito é social, já que a linguagem não é o trabalho de um artesão, mas um trabalho social, histórico, seu e dos outros. E é para os outros e com os outros que ela se constitui. Também não há um sujeito dado pronto que entra na interação, mas um sujeito se completando e se construindo nas suas falas. Quer dizer, na verdade, ninguém é um sujeito absoluto no mundo, né? Então você está ali dentro de um conjunto, você entrou num fluxo histórico. Então, na hora que você fala alguma coisa, você está pensando quem é que vai ouvir, o que, que eu quero que ele pense de mim, aí a pessoa vai responder. Quer dizer, então, essa dinamicidade, né? Quer dizer, a linguagem é um resultado desse processo. Pode passar. Bom, né, que as interações não se dão fora de um contexto social histórico mais amplo. Na verdade, elas se tornam possíveis enquanto acontecimentos singulares no interior e nos limites de uma determinada formação social, sofrendo as interferências, os controles e as seleções impostas por esta. Também não são, em relação a estas condições, inocentes. São produtivas e históricas e, como tais, acontecendo no interior e nos limites do social, constroem, por sua vez, limites novos. Ou seja, não tem essa coisa a língua. Isso é a língua dentro de um certo contexto, naquele momento, com aquelas pessoas. Quem é aquela pessoa? Está falando com quem? Por que está falando? Quais são as relações entre eles? Não é? O que vai acontecer, então, você, né, eu tinha um professor lá de futebol, lá no Flamengo, meu filho jogava lá, e ele falou assim, quando estiver chovendo, não tem aquele vaso que a sua mãe adora e fica numa mesa ao lado da televisão, você fica mirando com a bola e chuta entre a televisão e o vaso, mas se quebrar o vaso, você vai lá e fala com jeitinho, né? Aí eu fiquei pensando, né, mas quando ele falou isso, eu trouxe para a sala, a gente tinha uma outra situação para tratar disso na aula de didática de português. Então, você fala assim, como é que você vai contar isso? Você quebrou um objeto de estimação, né? A criança quebrou um objeto de estimação. Ela não chega e diz, mamãe, quebrei o vaso. Ela chega, oi, mamãe, não, mamãe, olha, aconteceu uma coisa chata, olha, né? Você rodeia, né? É aquela piada da pessoa que viaja e deixa o gato e a mãe sob os cuidados do amigo, né? E o amigo manda um telegrama depois de um tempo, diz assim, olha, seu gato morreu, né? Cara, como é que você manda um negócio dessa maneira? Assim, eu quase morri de susto, de infarte. Essa notícia você não pode dar assim, você faça da próxima vez, você devia ter dito, seu gato subiu no telhado, passa um tempo, seu gato caiu do telhado, passa um tempo, seu gato está doente, e finalmente seu gato morreu. Aí passa um tempo e o cara manda um telegrama. Sua mãe subiu no telhado. Quer dizer, então, é um pouco assim, o que a gente faz com a linguagem? Como é que a gente fala com as pessoas? Fala do mesmo jeito, o tempo todo, em qualquer situação? Né? A gente chega na lata e diz as coisas, ou a gente fala alto, fala baixo. Então, tudo isso é parte da linguagem. Né? Então, parte das interações. Então, o que é importante, segundo Geraldi? As línguas não são coisas dadas, os sujeitos e a linguagem se constituem na interação, né? Que eu acho que isso aí, a interação se dá no contexto social histórico, né? Ela não se dá, e é o que acontece aqui, por exemplo, a gente faz um ensaio, a gente faz um roteiro, a gente, eventualmente, eu fui professor de prática de ensino 22 anos seguidos, o aluno ensaiava, dava aula para a família, dava aula para o espelho, só que quando você chega na sala de aula, é uma outra realidade, é um contexto, você imaginou, né? Você se preparou, mas nunca vai ser exatamente igual à situação real. Pode passar. Então, para tratar das questões da escrita, né, a gente vai usar como base conceitual para a linguagem os aspectos destacados nesse texto, né, do Geraldi, tendo sempre como referência principal a linguagem verbal, que se apoia na palavra verbum, né, a palavra verbo em latim, né, que deu o famoso ditado verba, que é o plural, né? Palavras volant scripta manis, quer dizer, as palavras voam e a escrita permanece. Aqui a gente vai
dá uma atenção especial à escrita, porque a gente tem que buscar algum recorte, não é? Claro que linguagem, língua, leitura, né, fazem parte também desse universo. Então, eu quis chegar de uma maneira menos suave, não desembarcar na escrita diretamente, para que a gente não perca esse quadro maior. Né? Quer dizer, então, das concepções da linguagem, todos nós temos uma concepção de linguagem. A gente pode não ter explicitado para nós qual é. A gente pode não pensar sobre ela, a gente pode não falar sobre ela, mas com certeza a maneira que a gente usa e se coloca, né, socialmente em relação à linguagem significa que a gente tem, né, uma concepção, né? A gente tem uma concepção O professor está congelando. dessa A parte fala está... teórica. Diga. Diga. Está congelando, está picotando, parando a sua fala. Voltou ou não? Voltou. Eu estou me vendo e estou me ouvindo sempre. Não, então eu vou. Pode passar o próximo, que são só os créditos aí dos textos. Né? Aí estão as referências do que eu citei. Eu depois vou ver se ainda aqui durante o curso eu coloco no chat a referência do texto da Magda que alguém pediu. Então, eu queria só dar essas boas-vindas com uma base teórica muito simplificada, para deixar claro que assim, a linguagem é um trabalho social das pessoas. Né? E assim que a gente deveria encarar para a gente alargar os nossos horizontes, né? Para a gente ir para além de práticas mecânicas, mecanicistas, funcionalistas, não é? Que não trazem qualquer tipo de contribuição maior, nem para o ensino, nem para a formação, nem para a vida prática, nem para a constituição dos sujeitos, nem para as relações sociais. Elas são uma espécie de funcionalidade básica a qual a gente acaba chegando de um jeito ou de outro. Então, o grande pulo é você trabalhar a linguagem dentro dessa perspectiva interacionista, socio-interacionista, interlocutiva. Tá? Essa era a minha parte inicial. Eu vou passar para a Rejane. Acho que ao fim a gente vai fazer ela vai fazer uma dinâmica com vocês, né? E ao fim a gente faz aí uma abertura para questões, tá bom? Tá ótimo, Marcelo. Não, é sempre muito bom a gente começar um caminho, uma base teórica, para a gente também relembrar algumas questões que a gente já estudou. E eu quero dizer que a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês nessas pastinhas que a gente criou para cada encontro, né? Então, vai ficar com vocês esse material, não se preocupem. E, enfim, o Marcelo comentou sobre né, vamos dizer assim, 3 concepções mais marcantes, né, da linguagem. Então, nós vamos fazer um pouquinho de uma atividade, alguns exercícios, assim, para instigar e para pensar um pouco sobre como que nós percebemos, né? Então, aqui nós temos uma imagem, e vocês podem interagir no chat e dizer que animais vocês estão vendo nessa imagem. Vamos ver se vocês conseguem identificar, né? Vamos lá. A gente vai começar a trabalhar também outras formas de linguagem, não é? Quando nós falamos com professores, nós falamos, já pensamos no texto do aluno, enfim, né? Ó, viram 5 animais, né? Vamos lá. Pode dizer que animais, ó, o gato. Eu vejo de cara o rato, tá, gente? Porque assim é o bicho que eu não gosto. Parece que ele me chama, é a primeira coisa que eu vejo. Gato, golfinho. Alguém viu o golfinho? Tem mais gente que viu o golfinho, gente? Vamos lá. 7 animais. Burro, elefante.
cachorro, gato e rato. Eu vi que tinha gente, inclusive, com filho na sala. Então, é o momento. Chama a criança, porque a criança vai ajudar a achar mais animais aí. Tartaruga apareceu. Isso mesmo, tem uma tartaruga aí. Golfinho, cachorro, cavalo, peixe. Tem um peixe. É verdade, tem um peixe aí. Já viram 7. Chocada com a tartaruga, a Nelise. A Nelise está chocada com a tartaruga, mas ela está ali sim. Cobra, tartaruga na orelha, cobra, golfinho, Ana Luísa, golfinho também, ó. Estão vendo o golfinho? O golfinho está muito fácil para ver, né? Está muito fácil para ver. Tem alguns que vocês não falaram ainda. Engolindo o golfinho. E a tartaruga, cobra, tubarão. A tubarão já não sei se tem. Isso. Isso. Louva a Deus. Oh, poxa, eu não. É um bom nome, né? Tartaruga na orelha do elefante. Na pata do elefante tem uns bigodes. Aranha. Mosquito. Tem um mosquito. Tem uma galinha na orelha. É, tem mesmo. Burro. Cobra. Eu acho que juntando tudo, eu acho que já tem quase todos. Vocês são bons, hein? Tem gente de todo lado, né? Tem gente do Ceará, eu vi aí o pessoal falando, que bacana, Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Pata da frente é o quê? Tem um zoológico. Bom, tem um zoológico. Tem um zoológico, isso mesmo. Pode passar para mim, por gentileza. Então, a gente já vai ver, né, todos. Caramba, a pata da frente. A Desirê está aí, seja bem-vindo. Então, todos concordamos que a língua, né, é um dos bens mais preciosos e mais valiosos por todos os seres humanos em qualquer época. Né? É uma disputa, a gente fala tanto dessa questão da cultura, né, do apagamento, inclusive no Brasil, né, mais de 200 línguas dos povos indígenas, enfim. Mais que um simples instrumento que nós temos, né, como um instrumento de comunicação, né, a língua é uma prática social que produz e organiza as formas de vida, as formas de cooperar intencionalmente, e não apenas por instinto. Mais do que um comportamento individual, ela é uma atividade conjunta e trabalho coletivo, contribuindo de maneira decisiva para a formação de identidades sociais e individuais. Né? Isso está num texto do Marcuski, num livro que foi organizado por Dionísio, e que ele fala dos gêneros textuais. Então, como que a gente olha para essa língua? O que a gente vê primeiro? Né? O que a gente vê primeiro? Quando o filho pede água, você entrega a água ou você espera que ele fale a palavra água corretamente, né? Isso é uma analogia feita, inclusive, pela Sônia Kramer, no livro, e falando justamente sobre essa questão. Você vai esperar o aluno completar o seu processo de alfabetização, de compreensão dos signos, de escrever as letras, para que ele possa escrever, para que ele possa falar com você, ou é no decorrer desse momento, desse desenvolvimento, e que ele também vai sendo indivíduo, vai desenvolvendo a sua subjetividade, vai fazendo escolhas, vai demandando, vai solicitando. Então, é importante pensar nessa questão. O que você vê primeiro? Né? Quais os bichos que você vê nesse processo? O que chama a sua atenção? Ou quando você pega um texto de um aluno seu, o que você vê primeiro? Ou quando você vai escrever, ou quando você vai conversar com alguém. A gente está assim, num processo todo voltado aos 100 anos do Paulo Freire, né, fazer esse centenário, e o quanto que o Paulo Freire chama a atenção para essa palavra, né, essa anunciação que a pessoa mesmo tem que desenvolver, para que ela possa desenvolver a sua civilidade. Então, o que eu vejo primeiro na minha própria linguagem, dos meus alunos, eu espero primeiro esse processo estar completo, para depois ele poder escrever como se isso fosse um pré-requisito. Pode passar a próxima imagem, vamos matar a curiosidade agora. Não, acho que não é na próxima ainda.
isso aqui ainda é do trabalho, né? Que ele vai dizer que o modo como se concebe, Marcelo já falou muito isso, né? A natureza fundamental da língua altera muito como se estrutura o trabalho com a língua em termos de ensino. Né? Eu não vou solicitar texto que ele produza e que ele escreva, porque ele ainda está em processo, ele ainda não sabe, né? Ele não tem essas ferramentas. E como se isso tivesse que estar pronto para que eu pudesse me desenvolver. E o Vygotsky vai trazer muito essa questão de que o desenho do aluno ele já é um texto, já é um registro. O Marcuse mesmo tem um livro que vai falar sobre a linguagem oral e escrita e vai falando desses gêneros também que acontecem na fala. Então, nós temos, às vezes, uma escola que ela impede que a gente escreva, que ela faz um trabalho oposto. Ela só nos autoriza a escrever quando a gente já está, digamos, chancelado pela escola, autorizado a escrever. Vamos ver agora dos bichos. Passa aí, por gentileza, querido. Próximo. Olha aí, gente. Eu acho que são 15, tá? São 15. Né? Aí nós temos coesão, coerência, gramática, letra bonita, né? Aí nós temos os vários elementos. O que mais chama a nossa atenção? Né? Como se a gente fosse fazer uma analogia, vocês podem fazer de vocês, enfim, né? Eu estou fazendo uma aqui muito rasteira, mas vamos imaginar que o elefante, que é a imagem maior que nós temos aí, é o texto, é o que mais chama a nossa atenção. E no meio disso tem todas essas outras questões que aparecem, esse outro zoológico que está aparecendo aí. Né? O peixe. Tem alguns que não me convencem muito, tá, gente? Assim, tipo, esse mosquito não me convence muito. Mas eles estão aí. Né? O crocodilo. E eu acho que vocês falaram, a galinha que está na cabeça do burro, para mim, assim, é muito fantástica essa imagem. Ela é muito fantástica. Nem o camarão me convence. Eu também não me convenceu muito, vou ser sincero, né? Mas tudo bem. Pode ser que uma pessoa que trabalhe, bom já, né, professor, que trabalhe com camarão tenha visto primeiro essa imagem, não é? Vamos imaginar que o camarão é a gramática, é a coerência, é a coesão. Marcelo, você pode me interromper e falar quando você quiser, tá? O castor não me convence, também não me convenceu muito, até porque, assim, não tem muita intimidade com esse bicho castor, para eu ver ele de cara, né? Às vezes também a minha ignorância me salva num texto de um aluno, para eu não ver tantas coisas, certo? O castor até agora eu não vi. Pois é, diz que o castor está aqui, ó, sabe? Eu até peguei uma outra imagem que está clara, a Desirê falou uma coisa, estava mais clara, parecia melhor, mas esse bicho aí, para ver, né? A gente está procurando num texto aqui tantas coisas e tantos elementos dentro de um texto. Depois eu vou mandar para vocês. Vocês vão ficar com isso aí, vocês vão ficar chamando a família para ver se eles conseguem identificar. Enfim, vamos passar. Passa para o próximo, por gentileza. Então, aqui tem um texto que, assim, eu escolhi para colocar ele aqui, né? Eu e o Marcelo fechamos nessa apresentação e escolhemos ele, porque ele é um material que foi feito por uma professora, que ela organizou um diário, inclusive esse diário tem a carinha para eles colocarem se está feliz ou o quê, né? E tem um registro que o aluno faz. Meu querido diário, hoje eu ajudei o meu pai a colocar uma pia no fundo de um armário. Foi muito legal. Eu fui dando as ferramentas para ele, foi muito legal. O que salta aos olhos nesse texto para gente? Assim, se a gente pensar nessas concepções de linguagem, o que toca mais nesse texto? Vocês podem interagir no chat. O que vocês, assim, chama mais atenção? Posso pegar uma caneta vermelha e falar coisas que não estão de acordo, né, com a convenção. Tá? Me chama atenção isso. O que me chama mais atenção?
a alegria do filho, né? Esse momento que ele viveu, ter gostado muito, né, Rosana? Muito legal. Essa forma, né? O quanto ele domina já uma linguagem, a negociação de sentidos com o pai. A atividade realmente foi muito legal. Eu também tive essa sensação. E que ele coloca esses vários u e i, né, para demonstrar essa intensidade do quanto foi legal também. Olha quanta coisa interessante tem, né? É de um segundo ano. É um texto de um segundo ano. E ele coloca esse texto. Quer dizer, é um texto, se a gente fosse pensar, né? É um texto que mostra realmente um sentimento, que ele consegue expressar de alguma forma, porque a língua ela é sempre muito limitada para isso mesmo, o Tiago colocou, né? Um momento significativo. Até perdi aqui, Tiago, vou ler de novo o que você falou, eu não peguei bem o finalzinho. Uma vivência significativa. Então, a gente percebe assim, ele conseguiu expressar muito bem, eu também acho. Até a forma de pintar, de organizar, né? Meu querido diário, né? Dá a impressão assim que é tão bom escrever nesse diário que eu chamo meu diário de querido. Então, para essa criança é bom escrever. E isso foi o diário que ele fez domingo na casa dele, né? Um afeto, trouxe um afeto, né? Meu querido diário, hoje eu fui ao shopping, foi muito legal. Não teria essa intensidade, não teria essa beleza que guarda o texto de um momento tão especial da vida dessa criança com o seu pai, né? Ele ouve histórias, isso aí. Então, é um domingo, e esse foi o registro nesse diário, que era uma atividade, né, com a professora na escola, e que realizavam esses diários de fim de semana. Então, peguei aqui para a gente pensar um pouquinho sobre essa concepção de linguagem, uma escrita afetiva, e esses marcos que vocês estão colocando aqui no chat, que vocês estão interagindo, eles são marcos que dão conta de coisas que não estão prescritas, né, numa gramática, não estão prescritas num formato de avaliação de texto, numa grade, que vocês devem conhecer algumas grades de correção das provas oficiais, e esse texto não caberia dentro dessa grade, né, porque ele tem, assim, essa singularidade de que ele fala, por mais que eu colocasse, ele domina, tarará, tem algumas omissões, mas se eu for corrigir naquela grade, eu vou tirar esse caráter bonito que nós estamos aqui colocando sobre o texto, né? Posso passar? Alguém quer falar alguma coisa? Ele não usou borracha, me parece. Fluiu, eu também acho, né? Rejane, Pode falar. Abre aí, Marcelo. não, essas coisas da linguagem, né, que se faz no contexto da interlocução. Eu acho que é interessante a gente fazer essa. Eu me lembrei imediatamente quando você, por acaso, não, sempre falar alguma coisa. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema bastante estudado que chama-se O Elefante, né? O elefante, ele diz que fabrica um elefante com seus poucos recursos, de madeira, disso, e que ele sai para a rua à procura de amigos, e ele anda pela rua e, evidentemente, ele não encontra, ninguém o vê, as pessoas não se encontram. O poema é longo, não dá para ler, nem caberia. E termina dizendo, ele volta para casa, o elefante em que ele se disfarça, né, se desfaz todo, e ele diz, não, tudo bem, amanhã eu recomeço. Durante a graduação em letras, é um bonito poema, eu recomendo para quem não conhece que Você vai leia. ter que mandar agora esse poema para nós, porque agora eu fiquei curiosa também. Tem a ver com. É fácil na internet, digite O Elefante de Carlos Drummond de Andrade, vai aparecer não só o poema, como várias análises e tudo mais. Mas eu me recordo, na minha graduação, lá no final dos anos 70, que a professora, ao ensinar a poesia moderna dos dos poetas brasileiros, pegou poemas que seriam metapoemas, em que os poetas falavam de sua própria maneira de fazer poesia e tal. E eu me lembro que ela analisou o elefante
mas em dado momento ela deu um poema e tudo era assim, o elefante é o próprio poeta, a conclusão final, né? A leitura final era assim, o elefante é o próprio poeta, não sei o que é o próprio poeta. E aí na prova caiu o texto do Urubu, não é? Que eu acho que é do João Cabral, não me lembro mais, e a professora, quando veio, falou assim, não, de jeito nenhum, o Urubu não é o próprio poeta. Quer dizer, ela passou um curso inteiro fazendo a gente ver isso, né? Mas quando a gente, enfim, aplicou essa regra indiscriminadamente, né? Aplicou apenas repetindo, não, não é isso, né? Então, acho assim, por coincidência, o bicho, né, dessa que você colocou é um elefante, né? E o bicho que o Drummond usa é também, é um elefante todo montado, de retalho, de enche de pulma, bota isso, bota aquilo, é de madeira, ele é um elefante costurado, né? Então, achei muito interessante essa relação. Recomendo que leiam. O Elefante, de Carlos Drummond de Andrade, está no livro A Rosa do Povo. Pode passar, por gentileza. Bom, esse texto aqui viralizou em 2018, né? É um texto do Gabriel. É um menino do interior de São Paulo, eu acho que Bocaina, cidade, né? E ele faz um bilhete, senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. É verdade, assinado Tia Paulina, é verdade esse bilhete. Né? Eu acho que esse bilhete vocês já devem conhecer, com certeza. A professora, então, a mãe manda para a professora pelo WhatsApp e diz para a professora, olha só o que o Gabriel fez. Aí a professora diz, esse menino dá nó em pingo d'água. E a professora posta esse bilhete no Facebook, né? E isso ganhou uma repercussão, saiu no jornal, muitas empresas acabaram fazendo propaganda, utilizando essa linguagem, né, e tudo mais. Mas esse bilhete, além de ser engraçado, né, gente, de ser ingênuo e outras questões aí, ele demonstra o que o aluno fez com o que ele aprendeu sobre a escrita. Ele está usando para o seu dia a dia. Digamos, ele está fazendo um uso aqui, né, do que ele... Estava lendo aqui o chat, achando que era alguma coisa, do que ele conhecia. E ele faz uma estrutura, né, gente, toda uma estrutura meio padrão dos bilhetes da escola, inclusive esses senhores pais, que eu sempre impliquei muito, que eu pensei, nossa, eu estudei a vida inteira na mesma escola, e a escola sempre mandou bilhete para minha família, sempre assim, senhores pais, né? Nunca mandou pelo nome, nunca fez a gente escrever, sempre foi essa coisa desse jeito. Hoje em dia não manda mais bilhete, né? A gente manda um e-mail, né? Manda no Zap, enfim. Mas tem muitas coisas aí, muitos elementos nesse texto. Aí aqui a Lívia falou, eu trabalhei esse bilhete com os meus alunos durante a semana passada. E é justamente isso aí, Lívia. Lívia, deixa eu voltar de novo aqui, porque eu vou vendo conforme vai aparecendo e depois some. Lívia Reis. É justamente isso, Lívia, que a gente vai trazer aqui, né? As pessoas que trabalharam, seja na educação de jovens e adultos, ou na alfabetização, enfim, trabalharam na escola esse bilhete, né? E trabalharam de várias formas criativas. Inclusive, a gente podia fazer um desafio hoje, não é? Vocês podiam fazer nesse formato alguma coisa sobre o que nós estudamos. Né? Poderia ser sobre o que a gente trabalhou aqui nesse encontro de hoje. Vocês poderiam fazer algum bilhete desse, não é? Sobre as concepções de linguagem. Não é? Marcelo, o que você acha? Não é um bom desafio? Fiquei pensando aqui. Para a gente deixar um desafio. Um desafio. A Lívia colocou no chat que trabalhou esse bilhete com os meus alunos durante a semana passada. Então trabalhando com meme. Então podia ser um desafio de fazer uma coisa nesse formato que as pessoas deixaram muito engraçado, a gente vai ver aqui na frente, através dessa linguagem que esse menino inaugura e que teve tanta repercussão. Né? E o que chama atenção aqui não é, em nenhum momento,
as ausências, enfim, é a tentativa, né, de se passar pela escola fazendo alguma coisa para se beneficiar. É muito interessante essa jogada dele, enfim. Né? Pode falar, Marcelo. Você queria falar algo? Não, eu acho engraçado que ele fala assim, porque pode ser feriado. Não, é muito uma safadeza total, né? Mas é uma safadeza assim, que a gente vê que quantas vezes, e escrever isso agora, assim, o quanto, às vezes também, a escola, a inocência, né, achar que os pais iam acreditar, enfim, mas quantas vezes as crianças fazem coisas em casa com a escrita, com o que eles já compreendem da escrita, e que eles não são autorizados na escola a fazer naquela liberdade. Né? Quantas vezes as crianças utilizam essa linguagem escrita e até mais formal em casa e que a escola não se dá conta disso? Tem um livro do Bernard Larrier, é o Sucesso Escolar em Camadas Populares, em que ele analisa 27 estudantes, filhos de imigrantes na França, e que na escola são considerados crianças fracassadas, que não dominam a língua francesa, né, que não é a língua falada em casa, mas que em casa eles são os escribas, eles que resolvem todos os problemas que os pais têm com documentos, com preenchimento de papéis, com burocracia, arará. Então, a escola, o Larrier vai dizer nesse texto, né, e o Larrier estuda um pouco também a escrita como esse instrumento de dominação, né, das classes, até porque ele está dentro de um espaço, né, dentro de um país em que essa questão da língua ela é bastante acirrada, e ele vai dizer que a escola ela retém um traço do estudante e nem sempre o verdadeiro. Então, às vezes, a gente retém um traço do que você imagina do potencial, do que ele pode fazer com a escrita e com a linguagem, e nem sempre ele abarca o total do que esse aluno consegue fazer com o que ele já sabe. Né? E a gente vê as questões que os alunos trazem mesmo. Né? A questão de que eles, olha, alguém colocou aqui, meu filho tem um livro com 8 anos da memória dos sonhos, mas ele pode escrever ali muito mais coisas do que ele é solicitado na escola. Né? Passa para frente, por gentileza, aqui para a gente ver algumas coisas que foram feitas com esse bilhete. Aí aqui tem coisas engraçadas, porque aí a professora também propôs que os alunos fizessem esse tipo de bilhete, né, que guarda aí uma mensagem duvidosa na escola. Então, Renata Vasconcelos, eu ganho igual ao Bonner, este bilhete é verdade, né? Uma nutricionista, brigadeiro não engorda, assinado nutricionista, é verdade esse bilhete, né? Quer dizer, o que eu posso escrever aqui para me favorecer, mas num tom de brincadeira. Então, foi feita essa atividade. E aqui, no caso desse segundo, com a marca, né, da mesma questão que o aluno omite, né? Que falta o H no bilhete. Né? Então, para ficar... Inclusive, até essa frase final do bilhete dele reforçava mesmo que esse bilhete não tinha sido enviado pela escola, né? Até pela forma que ele está escrevendo. Mas eu acho essa sequência, né, que você está apresentando exemplar para o que a gente colocou lá, né, da questão do contexto, do trabalho social, da linguagem ser dinâmica, porque, assim, a partir do primeiro, né, do menino, do original, você vai produzindo uma intertextualidade, quer dizer, então ninguém mais vai ler o bilhete sem a referência ao original e a sua relação com um novo contexto. Quer dizer, tem alguém que está brincando, aí igual o Bonner, a outra que quer dizer, não, como brigadeiro isso não engorda, nutricionista. Quer dizer, esse é um aspecto fundamental da textualidade, né? Que é a intertextualidade, que é uma das evidências maiores de tudo aquilo que eu coloquei lá no começo da teoria que aponta para essa ideia de ser algo interacional, quer dizer, os textos conversam entre si. No momento em que eu conheci aquele do menino, tia Paulina, é verdade, eu não consigo mais ler nenhum outro que converse com ele exatamente como eu li aquele, né? Eu leio sempre relacionando.
exatamente. Quer dizer, não tem como tirar o sujeito do processo. Quando eu analiso uma escrita sem a contextualização, sem o espaço de produção, sem o social, eu estou tirando o sujeito do processo de aprendizagem. E que o sujeito tem que exercer sempre a centralidade desse processo. Nós passamos muito tempo numa educação em que o centro de tudo era, digamos, o professor, como alguém que tem a última palavra e detém o saber. E nós, a duras penas, sempre tentamos romper com essa forma com essa concepção de educação, enfim, de ensino, trazendo sempre o sujeito para a centralidade. E no ensino da escrita, no ensino da língua, isso, mais ainda que isso tem que ser central, não é? Porque é o sujeito como produtor da sua linguagem. Nós não simplesmente aprendemos, até porque a língua nunca está pronta. E também ela é limitada. Às vezes os alunos encontram algumas estratégias para colocar ali o seu sentimento, como foi o caso daquele registro no diário muito legal, né? Você faz uma estratégia que é algo que você usa, né, oralmente, você traz para conseguir dar conta do que você realmente quer expressar, porque a língua, quando você escreve, ou a linguagem, enfim, ela é sempre muito limitada. Passo para frente, tem mais alguns aí, acho, desse, por gentileza. Um dia vou dormir a noite inteira, esse é engraçado, né? Assinado, seu bebê no futuro. É verdade esse bilhete. Né? Eu também, não sei se foi proposital, mas tem umas letras invertidas aí, né? Também é legal. Eu autorizo dar presente antes do Natal, Papai Noel. É verdade, esse bilhete, esse aí, acho que as crianças iam adorar esse, né? Autorizo dar presente antes do Natal. Pode passar. Vocês podiam fazer algum, né, gente, sobre a questão do nosso encontro de hoje. Vamos ver se alguém consegue fazer um até o final do nosso encontro e postar aqui no chat. Então, contrasta essas escritas que a gente viu até agora, em especial aquelas originais escritas por crianças, com esse tipo de material que a gente encontra mais acartilhado, mais colocado dentro de uma caixinha, e que também refletem essas concepções de linguagem, né? O quanto que a escola já investiu muito, eu acho que ainda investe, numa escrita que seja correta, que seja bonita, que seja perfeita, mas com a ausência daquilo tudo que vocês colocaram sobre o primeiro texto. Então, aqui eu peguei algumas coisas aleatoriamente, mas eu poderia ter pego, inclusive, textos de alunos que têm esses traços já, e que é um crime o que a gente está fazendo nas escolas, levando textos empobrecidos, né, no momento da alfabetização, e que levam os alunos a produzirem textos parecidos com esses, né? E aí, Porque, mais uma vez, Regina, aquela nossa velha tema da contextualização, né? Olha a barbaridade do que acontece ali. O bebê beija, que bebê que beija alguém, né? Bebê beija, Bibi, Caio. E a babá da caju fica encoiada para Hugo. Quer dizer, é um negócio que não tem absolutamente, né? Mas você dá três frutas, não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma compromisso, né, com o contexto, com a realidade, nem nada. É tudo uma coisa meio. sim, e vocês devem conhecer vários textos de cartilha que o boi é zebu, zebu baba, né, coisas assim, que depois levam o estudante a escrever, né, preocupação com fonema, né, enfim. Esse primeiro texto, primeiro que assim, o bebê vai ter uma indigestão, né, a babá dá caju, figo e goiaba, Hugo, enfim, né, Hugo é fofo, Hebe é a babá do bebê, Hebe afaga Hugo, o bebê beija Hebe, Bi e Caio, né? Estranho. Então, é um trabalho de escrita, lê e copia o texto, né? Coitado do aluno, deve ser muito chato ler e copiar esse texto, né? E por que que ele está fazendo isso também, né? Então, a gente precisa ver e rever
qual o sentido da atividade que você desenvolve na sala de aula, que você solicita aos seus alunos, né? E nós temos aí as escolas recheadas de manuais, de materiais, não sou contra material didático, também nós temos materiais bons, enfim, e nós também podemos contextualizar, mas nós temos um momento, vamos dizer assim, até histórico, do neotecnicismo voltando nas escolas, infelizmente, já a partir da educação infantil, com cartilhas, com atividades semelhantes a essas, de copiar, de revisão. Que revisão é essa, né? Kiko deu uma boneca de pano a Nádia, o nome da boneca é Rafaela, a Nádia coloca a boneca na cama, a cama de Rafaela fica ao lado da janela, entendeu? Assim, não disse nada desse texto, né? É uma coisa muito, muito triste perceber que você trabalha esses materiais com crianças que têm tanta imaginação, que são capazes de fazer um bilhete, né, fraudar um possível feriado, e você coloca textos dessa natureza. Né, crianças que têm tanta curiosidade para saber sobre os bichos, a vida, a natureza, dar uma volta, fazer um passeio, e você, de repente, coloca isso na escola, você meio que já destrói um processo porque você não tem a mínima vontade de ir à frente. Aqui eu trouxe uns exemplos aleatórios, mas a gente tem exemplos assim, nós mesmos, né, Marcelo, fizemos junto com a Luciene, que está aqui também, fizemos um artigo sobre uma análise dos cadernos pedagógicos da prefeitura, isso acho que foi em 2016, foi na época da Olimpíada, então nós não estamos falando assim de coisas, de 1980, não, a gente está falando de coisas e a gente encontrou atividades completamente fora do contexto, ou dentro de um contexto de que quem escreveu achou que era o contexto, né? Eu me lembro... Olha, Pode falar, Marcelo. Não, é que já tem bilhetes aqui. Já tem bilhetes no chat. Eu só queria ter certeza que o pessoal aí consegue guardar, né? Isso não vai se perder, a gente poder depois recuperar, porque pelo menos 3 aqui eu já vi. Fica gravado, sim, Marcelo. Como a gente está gravando, fica gravado o chat também. Aonde mais? Eu não vi mais, né? Só vi só vi o do veterinário. Senhores pais, está liberado comer todas as almofadas do sofá de casa. Assinado veterinário, assinado... que legal. Mais em cima, Desirê escreveu: quando terminarem o curso, todos saberão escrever texto acadêmico, terão sucesso no ensino de leitura escrita com suas turmas. É muito verdade esse bilhete. Amei, amei. O Ricardo Pereira escreveu: a língua parece ser difícil, mas vamos conseguir aprender muito. É verdade esse bilhete. E a Lívia escreveu isso de veterinário. Legal, gente. Na verdade, é o cachorro, botou o cachorrinho aqui, né? Ai, que gracinha. Deve estar com problema com esse cachorro em casa, né? Tá ótimo. Gente, perfeito. Pode fazer mais aí, estou adorando. Olha só, então, eu estava falando sobre o livro, né, a cartilha, e a gente já encontrou coisas assim que não são só desconexas nesse sentido de uma escrita, né, a laranja é amarela, a laranja tem suco, que laranja é gostosa, enfim, né, não só nesse sentido, mas também com temáticas que não tem nada a ver para aquele momento, para aquela vida, para aquela criança. Eu lembro muito bem que uma vez eu fui assistir uma aula de estágios, foi visitar um estágio aqui no Rio de Janeiro, numa escola em Copacabana, uma escola pública, mas uma escola que recebe crianças de várias comunidades da Zona Sul, né? E a professora estava trabalhando, antes da aula da minha aluna, um material sobre consumo, né? Que estava acontecendo a Rio+20 aqui no Rio de Janeiro. Então, era um contexto da Rio+20 que abordava a questão do consumo. E a prefeitura fez um material específico sobre a Rio+20. E eu lembro que tinha, assim, uma centopeia na frente de um armário cheio de sapatos. Aí dizia, se centopeia você não é, para que tanto sapatinho para o seu pé? E era como se fosse aquela centopeia, uma menina que gastava muito dinheiro com sapatos, e tinha muitos sapatos. E o material queria abordar o consumo, né?
E as crianças não tinham tênis, gente, para prática esportiva. As crianças, se você olhasse a turma, tinha alguns com tênis assim, menor ou maior que o pé. Então, tem coisas que extrapolam até essa questão que nós colocamos aqui, de uma escrita sem sentido nenhum, para trabalhar o fonema, para trabalhar o H do Hugo, né? Quem é o Hugo? Não tem ninguém com esse nome, né? A gente percebe muito essas escolas que fazem um trabalho mais direcionado, que elas utilizam nas suas atividades o nome das crianças da sala de aula, né? Colocam dentro de um contexto real, vivo, né? Que faça sentido. Então, é uma tristeza quando você percebe que esses materiais eles vão para um caminho completamente torto. Né? E falando em concepções aqui, se a gente trazer esse trabalho, a gente percebe que esses textos aqui, os alunos vão reproduzir coisas desse tipo, né, gente? E isso se encaixa justamente numa primeira concepção, que é quando eu quero que, como se eu fosse tirar do que está na cabeça para pôr no papel, e que nós sabemos que a linguagem, ela não faz isso com a gente. Tanto quando a gente fala, você planeja falar uma coisa e na hora porque você também vai desenvolvendo, você vai organizando o teu pensamento, né, nesse momento. Pode passar. E existe uma relação bastante forte entre essa abordagem da linguagem, né, atomizada, né, palavras soltas, frases soltas, e as queixas que depois os professores vão fazendo sobre a produção escrita do estudante. Não tem coesão, não tem coerência. Claro, ele fica copiando coisa, tirando pedaço do texto e fazendo, né, frases iguais àquelas que usaram para ele, porque a aula dá como é que se faz uma oração assim, um assado, aí bota isolado naquele. Você não trabalha a argumentação, você não trabalha as correlações sintáticas, semânticas, aí quer que a pessoa domine isso, né? Então a escrita da escola é uma escrita toda de frases soltas, né? De preferência parecidas ou iguais àquelas que já estão no livro, né? E aí isso é um problema que tem uma relação entre uma coisa e outra grande, né? Então, uma coisa é você tentar dar uma atenção mais especial aquele momento do desenvolvimento da escrita. A outra é você falsificar a situação da escrita de tal maneira que parece que as pessoas todas falam assim: o Hugo é fofo, ele come figo, ninguém fala assim, né? Isso não existe, né? Então, essa prática, né, que a gente tenta superar há muito tempo, já tem muita teoria para isso, né? Tem leis, planos, projetos, programas, mas o fato é que isso continua, de alguma maneira, arraigado, e a gente precisa abrir nossa cabeça e entender a linguagem como uma coisa mais fluida, contextual, dinâmica, interpessoal. E também ninguém dá as frutas de épocas diferentes juntas para um bebê, né? Pois você contou um exemplo prático, e eu me permito contar um que você, lá no começo, quando a gente começou a trabalhar junto, que você contou que trabalhava em Santa Catarina, numa escola com um público, uma população rural, e que o trabalho diversificado, o projeto específico lá de diversificado sugerido, era fazer uma horta. Quer dizer, então as crianças eram todas agricultores, né, trabalhavam da agricultura familiar, e assim, o que você vai fazer na hora para aprender uma coisa que não está no currículo? Vou fazer uma horta, né? Como assim vou fazer uma horta? Isso eu já faço em casa todo dia, né? Então coisas dessa ordem. Por que vem essas propostas das secretarias, dos planos, bem intencionadamente? Porque ignora a questão do contexto. Ou ignora, ou desconsidera, ou minimiza. É mais importante fazer uma mecanização da linguagem do que dar às crianças e aos jovens a situação real de linguagem. Né? Ou pedir para ele o que ele quer. Né? Porque assim, a gente agora na pandemia mesmo, eu tive vários ex-alunas que estão num processo de trabalho remoto e com mais dificuldade ainda para o diálogo com essas crianças pequenas. Aí, professora, eles me bloquearam, não escrevem mais sobre nada. Mas você vai ter que perguntar para eles, né? Sobre o que você deseja escrever. De repente ele quer fazer o diário lá no domingo, que ele ajudou alguém, não é? Do que escrever sobre o que Hugo comeu, quem Hugo beijou, né?
Tem mais uns, Marcelo, que chegaram lá. Ao terminar a faculdade, você ficará livre dela. É verdade, esse bilhete. Os ex-graduandos. Olha, há controvérsias, viu, Lorena? Tem gente que não consegue se livrar Nunca ainda. mais. Pós, vai para o mestrado, né, para a especialização. É um caminho sem volta. O Ricardo, a língua parece ser difícil, mas vamos conseguir aprender muito, né? É verdade, esse bilhete você não tinha visto. Com a escola de hoje preocupada com as regras, teremos muitos escritores no futuro. É verdade esse bilhete, Melissa, é verdade, né? Lá embaixo, Tiago Mota escreveu: Nação Brasileira, vamos vacinar toda a população em 2021, assinado ministro da Saúde. É verdade esse bilhete. Ainda botou sem H, o que está compatível com certos ministros da Saúde, né, que acham que o fuso horário, não, como é que é? O meridiano no norte é igual, é diferente do sul, né, coisas do tipo. Senhores pais, vocês acompanhando as tarefas, contribui para o aprendizado. Ana Luiz. É bom, é verdade esse bilhete, é verdade. Não, vamos, nação brasileira, vamos vacinar toda a população em 2021, vocês vão poder escolher vacinas, independente da idade. Agendar o horário e o posto. Agendar e tudo mais. Então, ótimo, ótimo, Tiago, ótimo, Ana, todo mundo aí. Então, aqui, né, nós colocamos, não basta saber ler Eva viu a uva, é preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Né? O Paulo Freire traz essa frase, a gente vê sempre dele, né? Mas ele vai reforçar essa questão da leitura da palavra, né? A leitura do mundo, que não é simplesmente fazer essa decodificação, você precisa ir além. E essa semana eu até não coloquei aqui, né, Marcela? Eu podia ter colocado. Mas uma ex-aluna minha da pedagogia, minha colega, né, hoje professora, ela aplicou uma prova do município e os alunos, gente, debochavam das questões. Eles faziam como desenhos, como se fosse assim, uma nuvenzinha, rindo, tipo assim, alguém gargalhando muito sobre a questão. Porque justamente a questão era algo, o Marcelo já falou uma vez, isso não era para saber se ele sabia matemática, até era de matemática, mas ele conversou com aquela avaliação. O quanto que a gente não percebe quem é esse sujeito, e que o Paulo Freire repetidas vezes diz isso na obra, né? Quem é esse sujeito? Quem é esse aluno? Não é? Não sabem, não imaginam o potencial, o que ele sabe. Às vezes ele até erra a questão por uma questão que ele está pensando muito além. E era uma questão mais para testar se a pessoa tinha a mínima compreensão de mundo, assim, da vida. Digamos, era fulano tem 10 cartas, deu 5 cartas ao amigo. Com quantas cartas ele ficou? Ele tinha que marcar a opção. Aí o aluno marcou a correta e fez alguém caindo de rir. E fez isso em outras questões, e outros fizeram, ela me mandou. Né? Porque a turma é muito boa, é uma turma muito boa, e ela diz, olha, eles têm que fazer isso e eu tenho que dar um jeito de dar sentido para isso. Porque é realmente uma distância muito grande com o que eles fazem em sala, o que eles estão fazendo agora remotamente, do que o que eles estão fazendo nessas provas. E ela também me mandou essa turma é incrível, né? Ela me mandou dessa turma, eu escrevi, olha, vai ocupar minha vaga, né, como professora de didática, que eu sou professora de didática. Porque a professora estava interagindo com eles no WhatsApp e alguém mandando algumas figurinhas. Aí uma criança vai e diz, gente, eu não acho essas figurinhas que vocês mandam, como é que eu faço isso? Aí o professor, acho que de esporte, de educação física, que estava no grupo, mandou um áudio, olha, você vai lá, e escreve. Aí a menina escreve assim, fiquei na mesma, não entendi. Uma menina vai, gente, 9 anos, faz um vídeo, filma a própria tela, enquanto ela vai fazendo, e ela assinala, marca, olha, você vai aqui, tá, essa setinha, tá vendo? Você vai aqui, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Faz um videozinho e posta. Aí a minha aluna me mandou, falou, professora, olha só, essa menina fez isso. Então, eu acho que nós estamos, o Marcelo sempre fala isso, Marcelo, vou parafrasear você,
né, que nós estamos num momento em que os nossos estudantes dominam uma linguagem mais que a escola. É verdade esse bilhete, né? E nós temos um potencial incrível para trabalhar em relação à escrita, à linguagem, dentro dessa perspectiva mais interacionista, e não desenvolvemos. Ficamos em atividades de paráfrase, o aluno lê um texto, aí quem é, tarará, quem, e ficamos nisso e não avançamos. Enquanto você faz uma análise mais linguística do texto, ou uma interpretação mais rasa, você não pergunta para ele o que ele sentiu ao ler aquele texto, se ele sentiu desejo de escrever algo semelhante, se ele tem uma experiência semelhante àquela, né? Nós ficamos muito ainda no raso. Aqui tem mais um. Prezados alunos, estamos felizes longe do ensino presencial. Está muito fácil nos reinventar todos os dias para atingir e alcançar vocês. Assinado, professores em tempos de pandemia. É verdade esse bilhete. Ótimo, Estela. Assino esse bilhete com você. Está muito difícil, né? Está muito difícil. Acho que a gente vai colher alguns frutos também dessas novas aprendizagens que nós tivemos aqui, mas está muito difícil. Eu acho que eu não vejo a hora de voltar, né? Não sei vocês, mas eu não vejo a hora de voltar. Pessoal, aqui a equipe está nos lembrando que pelo nosso roteiro, né, esse seria um momento reservado para vocês também fazerem questões, não é? Acho importante a gente ter hoje é o primeiro dia, tudo bem, acho que, mas é que a gente se coloque aqui para não contradizer tudo que a gente acabou de afirmar sobre a linguagem, né? A gente tem mais do que tem que ter uma pegada assim ativista, não é? Não é só ficar falando, mas fazer também, né? Como vocês fizeram aqui com bilhetes. Eu queria chamar a atenção para um aspecto linguístico disso, enquanto vocês pensam nas perguntas. Todo mundo repara com um olhar corregedor, normativista, que a criança escreve bilhete sem H. Mas eu pergunto a vocês, como é que a gente fala? Como é que você fala a palavra bilhete? Né? Pensa aí, você fala bilhete, bilhete, tem um lê aí mesmo, ou a gente fala bilhete, bilhete, bilhete? Assim, ele não está, eu digo, eu estou chamando a atenção porque a gente faz isso, vê isso o tempo todo, quando olha para a escrita do outro, está procurando o erro. Na verdade, ele está buscando o acerto, ninguém está buscando o erro, né? Ele está buscando o acerto. E na relação que a pessoa estabelece, essa representação faz sentido. É assim que a gente tem que olhar contextualizadamente também. E não pensar em absoluto. Olha, convencionalmente essa palavra tinha um LH, porque a gente achou que era a melhor forma de representar uma pronúncia das milhões de pronúncias que tem no Brasil, então vai ser essa. Então, na verdade, ele representou coerentemente, né? Então, e achei legal que quase todos os que fizeram seus bilhetes optaram, né, que isso ficou como uma marca, uma assinatura dele, né? A assinatura dele é mais dizer que aí é a verdade desse bilhete, né? Onde a pessoa se apresenta. Né? Aqui tem da Ana Silva, colocou, professora Rejane, concordo com o que a senhora falou. A interpretação textual aplicada como antigamente não alcança a desenvoltura das crianças e adolescentes da atualidade. A Islane, né, acho que é Islane, que está participando com seu filho, que encontrou vários animais, né? Mãe, quero voltar para a aula online, porque a tia é boazinha, no presencial ela grita. Assinado aluno, é verdade esse bilhete. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Eu, porém, não gosto muito de dar aula em casa, com a minha família em casa, porque a minha filha disse, mãe, você é muito boazinha com os teus alunos comigo, você não é assim tão querida. Então, eles já identificaram que eu tenho um outro jeito para me dirigir aos meus alunos, né? Eu dizia, ai, que triste isso, mas foi um bom feedback, né? É verdade, né, Ana Silvia? Eu acho que a gente, eu nem sei, né, exatamente o objetivo dessa interpretação que a gente faz de texto, né? Todo mundo lê o mesmo texto, que geralmente é um fragmento de um texto maior, e que ele está
dentro de um livro didático e você não está realmente pegando a obra do autor, encontrando lá o texto inteiro. Então, acho que a gente também trabalha num universo muito fragmentado dentro do ensino de língua portuguesa, e desde o início, né, da escolarização. Você pega alguma coisa e você corta ela pela metade, e ainda você quer que ele diga por quê. E aí teria que pedir para o autor que escreveu, né, na verdade, o que ele pensou sobre aquilo. Eu acho que a gente comete umas coisas assim, eu também, que não tem um objetivo a não ser usar aquele tempo, treinar a escrita, ver se o aluno aprendeu a escrever bilhete com H, enfim. Eu acho até, Marcelo, que eu falo bilhete. Eu, na verdade, assim, não sei. Meu sotaque, acho que eu falo bilhete mesmo. Acho que eu puxo esse lhe, né? Não sei. Mas você tem toda a razão. Muitos usuários da língua, né, isso é um problema da ortografia incontornável, porque você não tem como representar todas as falas possíveis. Se você liberar, as pessoas vão representar de formas diferentes, aí você vai ter variações ortográficas. Então, você escolhe uma. Então, tem que ter isso claramente. Não pensa se a pessoa desconhece aquela escolha em particular, não significa que ela tem qualquer outro problema mais grave. É só o desconheço aquele em particular. Então, eu penso assim, colete. O carioca fala colete igualzinho bilhete. Colete não é com LH, né? Certo? Colete é com L. Então, assim, e outros usuários, né? Verdade. Eu acho que assim, né, Marcelo, se a gente reservou um tempo para conversar com vocês, eu acho que se alguém tem uma questão, ou se quiser fazer uma colocação mesmo, que não seja no chat, se quiser abrir o seu microfone e quiser participar, eu acho que assim, está bem-vindo, nós podemos fazer isso. Tem uma pergunta no chat aqui da Desirê. Marcelo, poderia falar um pouco sobre o formato da escrita que é exigido na escola com vistas ao Enem e que empobrece a concepção de linguagem? Digo isso porque gostava de escrever, mas minha escrita não tinha espaço na escola, mesmo que considerada como gênero privilegiado. Bom, a gente temos presentes várias pessoas que trabalham diretamente com isso, a Adriana Dalbrier, a Isa Martins, de São do Grafo, mas provavelmente há outras pessoas. Eu trabalhei muito tempo com a escrita, trabalhei no vestibular da UFRJ, e assim, como estudante da escola pública, não é? A escrita entra nos exames ou volta para os exames de seleção como lá nos anos 80, com a intenção de valorizar a escrita, porque a escrita, afinal de contas, é uma habilidade cognitiva superior, vamos dizer assim, porque que absurdo, ninguém mais estava escrevendo, era só fazer prova de múltipla escolha, onde é que o mundo vai parar? Os discursos eram esses. E, de fato, foi importante que a escrita retornasse, com vários vestibulares importantes, eu diria que praticamente todos os mais importantes, começou na Unicamp, depois USP, o FRJ, o ERJ, o UF, depois se disseminou pelo Brasil todo, o FMG, o URGS, todos eles exigiam textos elaborados e tal, só que existe uma negociação aí, né, que você é obrigado a fazer quando você tem algum tipo de produto da escolarização que vai ser avaliado para ingresso em uma outra etapa, você precisa criar regras claras para o jogo da avaliação. E isso acaba, vamos dizer assim, trazendo um engessamento, né? Porque você não pode dizer, olha, eu vou analisar, mas eu vou aqui depois decidir se o texto está bom ou não. Você tem que dizer. E eu acho que atualmente a gente passou de qualquer limite do razoável com a escrita do Enem. O Enem ficou tão parametrizado, tão formulaico, né? Que eu, numa entrevista que dei há uns anos atrás, eu tenho um livro sobre a escrita, a influência que a redação do vestibular do FJ pode ter tido no ensino da redação. Aí na entrevista falou assim, olha, está tão dominado isso, está tão posto em fórmula, que qualquer dia vai vender em spray. O aluno vai pegar o spray e jogar no papel e a redação vai estar pronta, porque esse negócio já... Agora, essa escrita, vamos dizer assim, dominada, formulaica,
ela tem lá um lugar, não é? E talvez a gente possa discutir, não é? Mas ela não deveria, não meu modo de ver, né? Essa é a minha principal defesa. Eu acho que se você fizer um trabalho bem feito com a linguagem, cabe, inclusive, esse uso menor. Né? O que não me parece razoável, infelizmente é o que acontece, é que você sacrifica todo o trabalho para fazer uma coisa de menor importância. Então, acho assim, um aluno bem formado, ele faz, inclusive, a prova do vestibular. Um aluno mal formado, ele é adestrado para fazer só a prova do vestibular. Seria isso. Então, assim, agora, é claro que fazer um trabalho amplo, diversificado, para formar consciências, formar sujeitos críticos, é muito mais difícil do que plantar pacote, né, pedagógico. E aí, infelizmente, a gente cai nesse empobrecimento. Né? Quer dizer, eu orientei uma monografia de conclusão da pedagogia, da Juliana Delia, que acho que está disponível no Panteon, que é o em que ela entrevistou 10 ex-alunos do Colégio Pedro II que possuíam escritas independentes da escola. Blog, tinha gente que já tinha publicado romance, não sei o que e tal. E, para nossa surpresa, tinha uma questão que tinha a ver com isso que você perguntou, Desirê. E a gente achava que eles iam responder que a escola atrapalhou, que a escola tolheu a criatividade ou qualquer coisa do tipo. E a maioria, uma maioria assim, bem grande mesmo, sei lá, 80%, 90%, disse, olha só, a escrita da escola é aquilo mesmo. Acho que a escola não tem muita saída, a escola não consegue fomentar a escrita criativa, essa coisa toda, a proposta da escola não é essa. Também eu dava aula, eu era bom aluno, mas aquilo não me satisfazia, fui escrever em outro lugar. Então, assim, nos surpreendeu, porque eu achei que meus 16 anos de escola pública, mais 20 e tantos formando, eu achei, né, eu via isso, eu achava assim, caramba, o aluno deve ficar entediado, né? Tanto esforço para escrever só esse pouquinho aqui, só isso, né? Mas há pelo menos um estudo que eu acompanhei em que os alunos, agora, são alunos que têm uma boa relação com a escrita. O que a gente ouve muito, principalmente já lá no ensino médio, é o discurso da derrota, do fracasso. Ah, não sei escrever é a coisa mais difícil do mundo, eu sempre tirava uma nota ruim e tal. Né? Eu acho que já está na hora também da gente fechar aqui. Eu queria falar uma coisa sobre os memoriais antes de passar para Keila, que eu chamei de Natália, mas que é o seguinte: a gente pediu que vocês fizessem memoriais, tinha lá uma proposta até 1.000 palavras, e que vocês falassem da relação de vocês com a escrita e com o ensino da escrita, obviamente, quem já tem experiência disso. Como esse memorial estava pedido dentro do formulário, eu acho que muita gente, né, não teve tempo, não conseguiu produzir, e para nós, essas peças são fundamentais para a gente dialogar com vocês. Então, nós gostaríamos que vocês reenviassem esses memoriais. Muita gente sequer fez. Alguns escreveram 2, 3 linhas. Outros fizeram, digamos assim, um texto mais robusto, em que dá para a gente entender melhor. Quer dizer, qual é o objetivo nosso? É conhecer um pouco a sua relação com a escrita e com o ensino da escrita. Se você me diz assim, não, na verdade, a escrita nunca foi um problema, pois isso é muito pouco, né? Então, eu acho que as pessoas optaram ou por não fazer, ou por fazer coisas muito sucintas, porque era um campo dentro do formulário. Aí a pessoa diz, bom, vou escrever agora, estou com pouco tempo. Então, a gente queria propor que daqui até a próxima aula, né, vocês enviassem, mesmo quem já enviou, obviamente, tem a chance de, se quiser modificar, enviassem os seus novos memoriais. A Desirê coloca aqui que não salvou. Eu acho que a gente consegue... A gente salvou. A gente salvou e baixou os memoriais, eu li. Então, assim, a gente gostaria de ter isso, porque até para colocar em prática o que a gente acabou de falar hoje. Quem são vocês? Como é que é a escrita para vocês? Como é que vocês escrevem? O seu caso, Desirê, você escreveu bastante até, mas tem gente que escreveu pouco.
né? Mas a gente vai, então, vai reenviar. Tem gente pedindo aqui, seria bom reenviar. Então, a gente vai reenviar um e-mail solicitando, colocando mesmo o enunciado que foi colocado lá, e vocês podem enviar, né, um documento de Word. Enfim. Isso. Ok? Então, assim, espero que vocês tenham aproveitado esse primeiro encontro. A gente tinha que fazer uma base conceitual aqui, mas a gente espera que nos próximos encontros vocês também tenham mais atividade. O próximo já é escrita criativa, não é isso ou não? O próximo a gente já vai fazer a propaganda do Marcelo Maldonado e da Isa, que está aqui com a gente. São duas extremamente criativas também. Ótimo, vocês vão adorar. Não adianta a gente dizer que é a favor da criatividade, colocá-la lá num cantinho do curso, lá num pedacinho. Então a gente já começa com ela, tá bom? Tá bom, eu vou fechar aqui, agradecendo muito a atenção. Tem perguntas aqui, acho que o pessoal, quais são as datas e por aí vai. Enfim, então eu também quero me despedir de vocês, dizer que a gente tentou, mesmo nesse formato, que eu sei que para um curso não é o ideal, presencialmente tenho certeza que o debate seria até maior, né? Até porque a gente consegue se ver inteiro e isso é tão bom, não é? Mas a gente tentou fazer uma interação com vocês e eu acho que à medida que o curso vai se desenvolvendo, isso vai acontecendo de uma forma até mais natural, tá bom? Então eu agradeço. As datas do curso estão pedindo aqui, mas a gente vai passar um e-mail essa semana solicitando, então, o memorial. A gente pode, né, Márcia, enviar de novo o programa, que Sim. o próximo encontro não será a semana que vem, será na outra, embora que a gente vai ter alguns encontros de uma semana para outra, para a gente não avançar muito, entrar muito no mês de agosto. Então, acho que a gente vai ter 2 encontros que vão ser seguidos, né? Não vai espaçar em 15 dias. Vou fechar aqui, deixar para vocês dar os últimos recados. Muito obrigado, Keila, Márcia, Rafael, Natália, todo mundo que ajudou aí, e Matheus também. Muito obrigada, né, a professor Jânio, professor Marcelo, por todo o conteúdo, por todos os ensinamentos. Foi uma noite maravilhosa e gostaria de agradecer também aos cursistas, parabenizá-los, né, por estar aqui conosco. E nosso próximo encontro será no dia 18, às 18h30, né, dia 18 de maio. Contamos com a presença de todos. E gostaria de desejar uma boa noite a todos e agradecer mais uma vez a atenção. Márcia, quer falar alguma coisa? Mais alguém? Não, e não esqueçam também da lista de presença. Acho que o Marcelo vai falar. Fala, Marcelo. Não, só que a Isabela pediu para mandar a monografia que eu citei, eu botei aqui para ela. Assim, eu não tenho certeza se a Juliana depositou isso no Panteon. Panteocídio UFRJ é o repositório onde a gente coloca os trabalhos. Se ela não tiver depositado, ela apresentou um artigo com os dados desse estudo, eu posso, mas eu tenho que fazer a pesquisa, provavelmente eu não conseguirei enviar isso hoje, mas assim que eu encontrar, eu mando, peço ao pessoal para mandar, tá bom? Para botar na lista, ou botar lá na nuvem, em algum lugar, tá bom? Mas nós estamos aqui, a equipe está anotando essas questões assim de perguntas sobre o curso, anotando para que a gente possa, quando for de ordem de periódicos, a gente vai colocar no link que será enviado os trabalhos, todas as indicações bibliográficas aí que estão sendo sugeridas no curso. Tá? Então, a gente vai enviar para os cursistas. Amanhã já deve estar chegando aí no e-mail de vocês. Então, pode estar com você, Keila. Então, boa noite a todos, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo encontro, dia 18, às 18h30. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Beijinho. Beijo. Boa noite. Fique bem. Isso aí. Beijos. Tchau. Boa noite.